Olá pessoal, o propósito desse vídeo é mostrar um exemplo de submissão de tarefa no VPL, que é o Laboratório de Programação Virtual que estaremos utilizando para a submissão dos EPs. Aqui podemos ver o link do EP1 que já está utilizando o VPL. Porém, neste vídeo eu vou mostrar um exemplo de atividade simples no VPL a partir desse outro link, nomeado Exemplo de Atividade Simples com vídeo explicando o uso do sistema de submissão de tarefas do VPL. Clicando nesse link, você vai ter uma descrição da atividade com o link para o PDF do enunciado. Eu vou estar abrindo o enunciado em uma nova guia do navegador. Aqui temos então o enunciado da atividade de exemplo, que corresponde ao problema do cálculo do máximo divisor comum. O MDC de dois números A e B é o maior inteiro que divide ambos sem deixar resto. Aqui temos alguns exemplos do comportamento esperado de execução do programa, com as entradas do usuário, ou seja, os valores digitados, mostrados em vermelho, e as mensagens impressas pelo programa em azul. Por exemplo, para os valores de entrada 24 e 15, teremos 3 como o valor do MDC resultante. Para o avaliador automático do VPL funcionar corretamente, você deve usar exatamente as mesmas mensagens de saída, tal como apresentadas nos exemplos. Por exemplo, aqui você deve colocar digite A e o caractere de 2 pontos. Se você colocar outra mensagem tal como informe o valor de A, o corretor vai avaliar como errada a sua saída e o seu programa não vai passar nos testes. Voltando então para a página do Graúna, você vai clicar nessa aba Editar. Clicando nessa aba, primeiramente será solicitado o nome do arquivo. Você não deve utilizar símbolos especiais e nem espaços em branco no nome. Aqui eu vou colocar simplesmente teste.py como sendo o nome do meu arquivo. É importante colocar a extensão .py do Python ao final do nome, pois caso contrário o avaliador não saberá identificar que se trata-se de um programa em Python. No caso do EP de vocês poderiam, por exemplo, colocar o nome ep01.py, mas lembre-se sempre de não colocar espaços em branco, tá? Aqui eu vou simplesmente colocar o teste.py. Bom, então clicando em OK, será aberto aqui embaixo então um editor de texto no seu próprio navegador, para você estar digitando então o código da sua solução em Python para o problema proposto. Bom, inicialmente podemos então fazer a parte da leitura dos dados. Então vamos ter uma variável A que vai receber a leitura do primeiro valor, usando o comando input. E a mensagem de solicitação dos dados tem que bater exatamente conforme especificado no enunciado. Então eu vou colocar aqui, digite A. Bom, para melhorar a visualização, porque a fonte está muito pequena, você pode clicar aqui em mostrar mais, e depois você pode clicar aqui em tamanho da fonte. Então podemos aumentar o tamanho da fonte para facilitar a visualização. Bom, então podemos prosseguir o código. Vamos ler então agora o segundo valor, usando o comando do input, e vamos fazer o digite B. Bom, para a solução do problema do MDC, podemos usar o algoritmo de Euclides, porém, por questões de simplicidade, vou utilizar aqui uma solução menos elaborada. Seguindo a própria definição do MDC, vou buscar por um divisor comum, fazendo a busca em ordem decrescente dos divisores candidatos, de modo que o primeiro divisor comum encontrado será o MDC. Eu vou estar usando então a variável d minúsculo para estar indicando os divisores candidatos ao longo do processo. O valor de d ele pode ser inicializado tanto com o valor de A como com o valor de B, dado que o valor do MDC nunca é maior do que o menor dos valores fornecidos. A ideia então é que eu vou projetar um laço e o corpo desse laço vai corresponder a um comando para estar decrementando o valor do divisor candidato. Então por quê? Porque eu estou fazendo a busca testando os candidatos dos maiores valores em direção aos menores valores.
o primeiro divisor comum vai corresponder então ao MDC procurado. Então eu preciso testar como que eu testo se esse D é um divisor comum de A e B. Para testar se ele é um divisor de A, basta você pegar o resto da divisão de A por D igual a zero. E, de modo análogo, para testar se ele é um divisor de B, basta colocar o resto da divisão de B por D. Se for zero, então ele é um divisor de B. Se ele for divisor de A e de B simultaneamente, você tem um divisor comum. Então essa condição corresponde à condição do divisor comum. Quando você tem o primeiro divisor comum encontrado, você gostaria de interromper o laço. Porém, o comportamento do while, da linguagem do Python, quando a condição é verdadeira, ele continua o laço. Ele só interrompe o laço quando a condição é falsa. Como a gente quer interromper no momento em que a condição for verdadeira pela primeira vez, então nós vamos ter que estar utilizando o operador NOT, o operador lógico NOT, para estar complementando o valor, né? Trocando de true para false e de false para true. Feito isso, você então teria uma solução do seu problema. Para a gente conseguir visualizar tudo numa tela, sem ter que usar a barra de rolagem, a gente pode estar ampliando o tamanho usando o modo tela cheia. Falta apenas então fazer a impressão final do valor computado para o MDC. Então a gente tem que seguir a mesma especificação do enunciado, vai colocar o MDC dos dois números fornecidos é igual ao valor calculado em Dzinho. Então aqui agora a gente tem que especificar as variáveis cujos valores vão estar ocupando as posições dos porcentos Ds correspondentes, que seria o A, o B e o D. Então aqui a gente tem uma solução do problema. Feito isso, você vai clicar aqui em salvar. Tá? Uma vez salvo o arquivo, agora você pode executar o programa clicando nesse botão executar. Vai ser aberta uma aba, você pode colocar aqui alguns valores, né? E aí ele vai estar mostrando o valor do MDC calculado. Só que para constar a submissão da tarefa, não basta salvar e executar o código. Você tem que clicar no botão avaliar. Quando você clicar nesse botão avaliar, vai ser feito uma bateria de testes sobre o seu programa e a saída do seu programa vai ser comparada contra um gabarito esperado. Então, clicando nesse avaliar, a gente vai ter aqui do lado direito, vai ter a resposta da saída dos testes. No caso aqui eram 5 testes que foram realizados e o programa passou nos 5 testes. Com base nisso, foi dada uma nota proposta para essa atividade, que é uma nota 10, dado que passou em todos os testes. Pronto, para simular um caso em que o programa não passa em todos os testes, só para vocês verem como que são as mensagens de erro que aparecem, vamos fazer uma modificação no programa. Vamos trocar esse operador AND por um operador OR. Então aí você salva o arquivo novamente e pede para avaliar novamente o programa. Bom, agora nesse caso a nota proposta baixou para 2, porque a gente só passou no primeiro teste. Então aqui está escrito que o programa falhou nos testes 2, 3, 4 e 5. E aqui existe um detalhamento para cada um dos testes, qual que foi o erro encontrado. Então no teste 2, o problema foi que a saída do programa está incorreta. A entrada fornecida era 18,9, a saída do programa foi 18 para o MDC e a saída esperada era 9 para o MDC. Então a gente tem um erro aqui na saída. Então qual que vai ser a ideia do VPL? Você vai ficar editando seu programa nesse editor, salvando as suas modificações e avaliando quantas vezes forem necessárias de modo a tentar maximizar, né, a sua nota. Então tentando passar na maioria dos testes possíveis, né? Bom, depois que você terminar, então, vamos só sair do modo tela cheia. Bom, depois que você terminar e você avaliou e passou nos testes, você pode posteriormente visualizar seus envios clicando nessa aba Visualizar Envios. E aqui vai constar o resultado dos seus envios. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo e boa sorte no EP1.